Olá, voltamos em Conexão Legal. Neste último bloco, eu gostaria de chamar a atenção para você aí de casa do livro do Dr. José Alfredo, Luiz Jorge, com referência a direito eleitoral. Ele estará sendo sorteado para todos os nossos associados no nosso site, iidc.org.br. Ingresse no nosso site, preencha lá um questionário e concorra ao livro do Dr. José Alfredo. Dr. José Alfredo, nós falávamos um pouquinho a respeito, antes de entrarmos no ar, da verticalização das próximas eleições. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como vai ser essa verticalização e, primeiro, o que é verticalização no pleito eleitoral, né? A verticalização é um instituto que foi criado, nós consideramos como uma armadura que protegia os conchavos e que protege ainda. Só que, para esse pleito, ou por um interesse de esfera nacional ou não, a verticalização, na prática, é o seguinte: é obrigado em todos os níveis, a vertical, a ser obedecido uma coligação que se faz a nível nacional. A seguir aquele acordo original. Até a base, doa quem doer. Isso foi alterado já, né, doutor? Foi alterado agora pela resolução 23.200, 17 de 12 de 2009, o Tribunal Superior Eleitoral, com o relator Félix Fischer, hoje está em aberto. Você pode ter lá uma coligação nacional e outra estadual. Mas quem está se articulando para ser candidato, eu sei porque eu fui consultado, é o doutor Rossi, que pretende ser candidato a governador. E nesse caso, então, candidatura própria tem que respeitar. Quando não existe candidatura própria, se faz coligação. Mas tem um detalhe: o partido é soberano. Se o partido fechar a questão em Brasília, a nível nacional, e determinar, todos os diretórios têm que cumprir. No caso específico, aqui em São Paulo, nós não teremos candidatos do PMDB. Em tese, porque o doutor Rossi... mas pelo que eu sei, ele já vai ser candidato a deputado. A federal? A federal. A reeleição. Então, nós não teremos do PMDB. Então, vamos dar um exemplo. Pela legislação anterior, a de 2004, se nós tivéssemos a verticalização ainda dura, como ela foi criada... Que não tem pela resolução. Sim. A última, que é a 23.200, está em aberto. Nós não poderíamos, então, ter aqui uma coligação PMDB-PSDB, que parece que é o que vai... Pode, hoje pode. Hoje pode, mas não poderia. Não poderia. Não é isso? Tá bem. Porque aqui em São Paulo, o PMDB é fechado com o PSDB, né? Porque, inclusive, já existe e foi lançada a candidatura do ex-governador, ex-senador da República, doutor Orestes Quercia. Inclusive, ele poderá ter, são duas vagas. E o PSDB parece que lançaria o Luísio Nunes, parece não? Isso. É o Luísio Nunes numa dobrada com o Quercia, PMDB e PSDB. Isso. Tentando aí as duas vagas do Senado. E me diga uma coisa, doutor. Essa verticalização, ela não acabou de vez, né? Não. Ela apenas foi abrandada. Pela resolução, porque o Tribunal Superior Eleitoral tem poderes, não é? De determinar as normas, as imposições para as eleições. E essa resolução, de momento, está em vigor. Existem várias indagações, não é? E eu tenho um detalhe comigo, ela foi uma resolução, eu brigo por isso, do princípio da anuidade, né? Não foi respeitado, era 17 de dezembro. O princípio da anuidade é um ano das eleições. É o que se fala agora com a questão do ficha limpa, né? Que acabou de passar no Senado. Eu acho. Então, aí vai para o Marco Aurélio. Com certeza. Vai para o Supremo. Com certeza. Se for a lei respeitada, não pode ser para essas eleições. Só para 2012. É o caso do aumento de número de cadeiras. Está ainda em discussão. É o princípio da anuidade.
Então, esse princípio, ou ele permanece, ou ele é excluído da legislação eleitoral. Mas a questão é que o princípio ele faz referência à processualística das eleições, né? Então, se for processualística, é um ano, segue o princípio da anuidade. Se não for processualística, não segue. Então, o que eles estão discutindo é que não é. O Dr. Regis deu uma entrevista recente aqui no nosso instituto e fez questão de dizer que é uma questão instrumental e, sendo uma questão instrumental, ela segue o princípio da anuidade. É a processualística. Sem dúvida. Se chama processo eleitoral. Processo civil. A essência é a anuidade. Eu bato até a resolução do próprio tribunal, que é a mãe, que é o extremo, que é o supremo de todas as decisões eleitorais, ele deveria também respeitar o princípio da anuidade. Eu me bato muito como advogado da esfera eleitoral exatamente do princípio da anuidade, que nesse país não é respeitado. Mas isso daí já é uma questão política, né, doutor? Não cabe ao... Mas, doutor... Interessa para os partidos que ela não seja seguida. Mas se interessa, sempre há uma decisão. O princípio da anuidade defende exatamente o não conchavo. Sem dúvida. O não jogar... E uma garantia jurídica, né? E não jogar a sujeira debaixo da toalha. Como também existe o lado positivo da não respeitar a anuidade. Agora, ficha limpa. Sem dúvida. Porque foi aprovado pelo Senado, vai ser para essas eleições, tinha que ser para essas eleições. Essa decisão teria que ser antes. Sem dúvida. E aí vai esbarrar no princípio da anuidade, e eu acho que se o Supremo, rigoroso como é, se cair com o relator, doutor Marco Aurélio, vai dizer que o princípio da anuidade deve ser respeitado. Sem dúvida. Doutor José Alfredo, eu gostaria de agradecer... Aí vão pensar, mas doutor Marco Aurélio, ou tantos que defendem o critério, a lei, vai dizer, mas a moral, sim, mas infelizmente, isso tinha que ser votado um ano antes. E eles sabiam disso, por isso que já votaram agora. É verdade. Doutor José Alfredo, muito obrigado. Infelizmente, o nosso prazo aqui do nosso programa já terminou. Nós temos só meia hora. Na nossa televisão, lá você passa de meia hora. É verdade. É que nós temos que seguir, porque também vai para a nossa TV Justiça. Doutor José Alfredo, meu muito obrigado pelo seu aceite aqui do nosso convite. E eu gostaria de deixar aqui a minha admiração, o meu respeito pelo senhor, e não só pela sua pessoa, mas por toda a sua história na nossa advocacia. O meu abraço a todos os senhores, e meu abraço cordial a você que é moço, nossa esperança jovem para o futuro. Como comecei e quero terminar, louvar o Senhor da vida esse momento e dizer que enquanto existirem homens como você e como o Dr. Marco Aurélio, eu ainda confio na justiça, na distribuição dela e na aplicação do bom direito. Minha gratidão e o meu reconhecimento e o meu desejo que você continue com saúde, vitorioso e próspero. Obrigado, doutor. Você aí de casa, meu muito obrigado por ter estado conosco. Não se esqueça, se você tem dúvidas, sugestões sobre esse programa ou sobre outros, esteja conosco em idc.org.br. Muito obrigado e até a próxima semana.